Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Drevaneios. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevaneios, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. No episódio de hoje, eu quero falar com vocês sobre a aventura que é ser humano e em como muitas vezes a gente se torna um pouco arrogante na vida da gente. E eu queria dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo essa semana, que passou, e desde então eu venho pensando muito sobre isso e venho tratando isso na terapia também, né, esse sentimento que a gente tem quando a gente começa a cuidar da nossa mente, né, quando a gente começa a fazer terapia, começa a tentar se tornar uma pessoa melhor, começa a tentar julgar menos as pessoas, como eu falei no último episódio. E aí, quando a gente comete um erro, a gente se torna tão carrasco de nós mesmos que aquele erro que a gente faz, ele toma toda a dimensão do nosso cérebro, a gente só consegue pensar naquilo. E essa questão específica, que eu estou um pouquinho fissurada no momento, começou a aparecer para mim também nos conteúdos que eu consumo, né, nos livros que eu leio, enfim, é muito comum isso na minha vida. Quando eu tô tratando alguma coisa específica na terapia, parece que o universo inteiro começa a me mandar, o algoritmo do universo se ajusta para que comece a aparecer para mim situações, experiências, o próximo livro que eu escolho na minha lista, todos relacionados a esse assunto específico. E hoje eu quero falar sobre essa arrogância que a gente tem, às vezes, de a nossa opinião ser a opinião correta, o nosso jeito de fazer ser o jeito certo de fazer. E o como isso empobrece as nossas relações. Então, primeiro eu vou contar para vocês o que eu fiz e o que eu aprendi com isso. Tava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e eu passei alguns dias com ela, e aí eu fiquei incomodada com algumas questões que eu acompanhei, assim, na vida dela. E aí depois de uns dias, eu falei, eu vou mandar uma mensagem, porque eu tô preocupada, porque, né, vou dar uns conselhos e tudo mais. E aí eu comecei a minha mensagem para essa pessoa, então, olha, vou te dar um conselho não solicitado, mas vem de um lugar de amor, vem de um lugar de preocupação. Aí eu preciso fazer um parênteses, né? Porque geralmente quando a gente fala, olha, desculpa incomodar, mas já tá incomodando. Não querendo ofender, mas já tá ofendendo. Então, assim, quando a gente começa uma frase já com essa, olha, não, por favor, não me leve a mal, mas eu vou vir aqui falar da sua vida, existe uma possibilidade muito grande que a gente vai falar coisas que aquela pessoa não vai gostar. E talvez até coisas que aquela pessoa não tá nem afim de escutar, né? Mas enfim, né, comecei lá a minha mensagem para essa pessoa dizendo, olha, estou preocupada porque XYZ, eu percebi tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu queria te dar esse conselho, e esse conselho, e esse conselho. E aí no final da conversa, ainda disse assim, obviamente, essas são as minhas opiniões, você faz com os meus conselhos o que você quiser, você não é obrigada a nada. Beleza, tranquilo, né? Fiquei ali me sentindo muito bem, porque eu estava fazendo um serviço para aquela pessoa, né? A gente faz uma pausa. No dia seguinte, eu percebo que a pessoa ainda não tinha me respondido. Aí eu mandei uma mensagem, então, você conseguiu ver a minha mensagem? A pessoa disse, sim, eu vi, mas eu precisei dar uma absorvida antes de responder e tal, porque eu entendi que você estava vindo de um lugar de preocupação e de amor, mas me doeu algumas coisas que você disse. E aí, a pessoa me explicou, né, o que tinha doído, né. Porque assim, não, em momento algum você perguntou se aquilo era o meu cotidiano, né, você analisou algumas coisas, tirou as suas conclusões e assumiu que eu não sei como viver a minha vida. Obviamente a pessoa não me respondeu dessa forma, mas esse foi o resumo que eu fiz pra mim mesma, né? E aí eu parei, gente, juro por Deus, assim,
Tipo, eu parei e falei, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Tipo, eu cheguei lá, peguei, é como se você fosse um auditor, assim, de uma fábrica ou de uma empresa. Pega o seu caderninho, o seu óculos, né, quadradinho, e aí você começa a anotar. Ah, tá faltando isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E aí depois você vai lá e dá um relatório. Só que, diferente de uma fábrica que precisa agir de acordo com normas e procedimentos, a nossa vida ela é muito mais complexa do que isso, né? E a gente ficar tirando conclusões da vida dos outros baseado nas nossas observações, baseados nas nossas experiências e na nossa definição do que é certo e errado, não é algo muito legal de se fazer, né? Só que eu nunca, assim, eu já racionalmente falando, eu sei que isso é uma coisa que a gente não deve fazer, mas eu não percebi que eu tava fazendo isso até essa pessoa me responder dessa forma muito amorosa. De tipo, não, realmente, eu percebo que tem algumas coisas que eu preciso mudar, mas tem algumas coisas ali que não são verdadeiras. É que aqueles dias específicos aquilo aconteceu, mas não é o meu cotidiano. E, obviamente, já trouxe isso pra terapia. E eu acho que essa é uma das minhas grandes lições de vida, assim. É uma das coisas que eu vim pra Terra, né, nessa minha encarnação, para aprender a lidar com isso, porque no Brasil, eu não sei atualmente, mas quando eu estava estudando, a gente era educado na escola do primeiro ano em diante que a gente tinha que ser o melhor, né, que a gente tinha que tirar notas altas. Então, assim, todo mundo era medido com a mesma régua. E a gente tinha lá uma pontuação, e a gente, para passar de ano, a gente tinha que ter aquela pontuação acima de 7. Então, a minha vida inteira, né, da escola, depois eu fui para a faculdade, depois eu fui para pós, depois eu fui nos meus trabalhos, eu sempre olhei muito para esse ápice de sempre ser a melhor. Sempre ter as melhores notas, sempre entender o máximo possível daquele assunto que está ali sendo tratado. Então, quando você alcança esse nível de especialista, existe algo muito perigoso se você não trabalha a tua humildade. Porque quando a gente chega num ponto onde a gente, por exemplo, eu faço terapia há 6 anos, então, em muitos momentos, eu me acho uma pessoa emocionalmente inteligente e que eu consigo conversar com as pessoas e eu consigo dar conselhos para as pessoas, e eu realmente tenho esse lugar dentro das minhas amizades, muitas vezes, que as pessoas vêm até mim para pedir conselho, para pedir ajuda, para ruminar alguma situação que está acontecendo na vida delas. Só que se eu não tomo cuidado, eu entro num lugar de arrogância, num lugar de superioridade, onde eu paro de aprender. Onde eu acho que aquilo, o que eu penso, o que eu acho, o que eu observo, o que eu analiso, é o mais correto que existe. E aí, como eu falei que a gente ia falar sobre humanidade hoje, isso é humano. Porque quando a gente passa por situações na nossa vida, onde a gente aprende alguma coisa, né? E aí a gente vai lá e a gente vê uma pessoa que a gente ama passando por uma situação semelhante. Ou nós, pela nossa observação, a gente acredita que aquela pessoa está passando por alguma situação semelhante. Então a gente quer ir naquela pessoa e falar assim, fulano, não vai por essa rua, porque eu já passei nela e nos primeiros 500 metros da rua tem um buraco, então não vai, que vai dar ruim. Só que a gente está olhando, observando a vida dessa pessoa, usando a lente do que aconteceu com a gente 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando nós éramos pessoas diferentes, e a gente deixa de considerar a individualidade do outro. Que o outro sabe as coisas que ele sabe, o outro também é especialista na vida dele, e a gente é especialista na nossa vida. Então a gente acaba meio que entrando nesse lugar de eu sei de tudo, porque eu já passei por muita coisa na minha vida, e todo o resto do mundo tá fazendo errado. Então é uma armadilha muito difícil da gente sair, né?
porque é muito fácil a gente entrar nela. E aí, como eu falei pra vocês, as coisas, a sincronicidade do universo, ela começa a se conectar comigo, né? Porque eu me cobro muito, né? Então, eu conversei com a psicanalista sobre, a gente ficou ali pensando um pouco sobre o que essa situação representava, a questão da inflexibilidade que eu tenho, né, no sentido de algumas coisas precisam ser, de certa forma, no preto, no branco, e eu perco essa possibilidade de ser flexível, de realmente entender que existem outras formas de viver a vida, outras formas de alcançar objetivos, outras formas de chegar no mesmo resultado. E aí, a gente conversou sobre isso, tudo bem. E aí eu entrei no meu aplicativo de audiobooks e fui escolher um livro para ouvir, porque eu tinha terminado um livro antes da viagem, e eu não quis ouvir outro livro enquanto estava viajando, e fui escolher outro livro. E eu tinha 3 livros para escolher lá, que eu já tinha comprado. Eu falei, vou escutar esse aqui do Pense Novamente, o título em inglês é Think Again, do Adam Grant, e não tinha muita certeza do que esperar, assim, do livro, porque fazia tempo que eu tinha comprado, nem lembrava mais porque tinha comprado, enfim. E aí comecei a ouvir o livro. E aí ele começa a falar sobre a incapacidade que algumas pessoas têm de repensar as suas próprias suposições. E de como, quando a gente tem uma forma de pensamento rígido, uma vez que a gente cria uma opinião, a gente não se abre para a possibilidade de estar errado. E aí, se você for olhar para a história do mundo e para todas as notícias que a gente escuta e para tudo que está acontecendo hoje, a gente percebe que a grande maioria da sociedade vive numa forma de pensar rígida, onde a gente tem uma suposição que a gente criou baseado nas experiências de vida, baseado no conteúdo que a gente consome, baseado em como a gente foi criado, e a gente não abre a possibilidade daquilo não ser correto, daquilo não ser 100% a verdade nua e crua do mundo. E se a gente para pensar na história da humanidade, né, teve uma época em que os grandes pensadores do mundo achavam que a Terra era plana. Teve gente que morreu por dizer o contrário. E aí vem a fulaninha, Dona Andressa, que acha que a forma que ela desenvolveu de viver a vida é o jeito certo de viver a vida. E que qualquer pessoa que saia dessa linha que ela criou tá fazendo errado e precisa dos seus conselhos valiosíssimos. Então, assim, gente, né, falando assim, não dá pra entender o quão ridículo é isso. E o Adam Grant, no livro dele, ele começa o livro, já no primeiro capítulo do livro, falando sobre incêndios florestais que aconteceram nos Estados Unidos e a taxa de mortalidade de bombeiros em incêndios florestais. Por que especialmente incêndios florestais? Porque os incêndios florestais, eles são extremamente imprevisíveis, né? Às vezes dá uma mudança no vento e eles precisam sair correndo de onde eles estão, realmente desistir de apagar aquele fogo, porque eles correm risco de vida. E aí ele estava falando que aconteceu em alguns exemplos onde os bombeiros estavam lá para combater o fogo, com todos os seus equipamentos, e de repente houve uma mudança na direção do vento, o time deles avisou a eles por rádio, olha, vocês precisam correr até o abrigo, porque o fogo está mudando de direção e vocês precisam sair daí. E vocês precisam sair daí rápido. E aí o que acontecia é que os bombeiros começavam a correr com aqueles quilos e quilos de equipamentos nas costas e não soltavam os equipamentos para se tornarem mais rápidos na corrida. Porque no treinamento deles, os equipamentos é o que vai garantir a sobrevivência deles. Mas o simples fato deles não analisarem o ambiente onde eles estavam e a situação específica onde eles estavam e tomar uma decisão rápida ali de dizer, agora eu vou precisar esquecer o meu treinamento, largar esse equipamento para que eu fique mais leve e consiga andar mais rápido para garantir a minha vida. E o que aconteceu é que em muitos desses incêndios, depois que o fogo apagava, você ia caminhar lá e você encontrava bombeiros agarrados aos seus equipamentos e, infelizmente, mortos. Porque eles não conseguiram ter essa flexibilidade de pensamento para mudar
uma concepção que eles já tinham criado na mente dele, dado o treinamento que eles tinham. E aí ele fala também sobre algumas pessoas que ele conversou, porque tem alguns estudos que as pessoas falam sobre, né, mudanças de opiniões, diferenças de opiniões, pessoas que vão lá fazer estudos e discutem as suas diferentes opiniões. E aí, as pessoas que têm um pensamento flexível, um pensamento de crescimento, elas conseguiam ter essas discussões sem ficarem alteradas, sem ter aumento de ritmo cardíaco, sem subir a pressão. Ficavam tranquilas, discutiam ali, recebiam o ponto de vista do outro e conseguiam sair de lá tranquilamente. Enquanto as pessoas de pensamento rígido, elas ficavam lá nervosíssimas e saíam de lá, assim, tendo uma crise existencial, uma crise de ansiedade, porque tinha alguém discordando do ponto de vista deles. E aí ele foi conversar com algumas dessas pessoas que tinham essa mentalidade de crescimento, e uma coisa muito comum nas respostas deles foi de pensar da seguinte forma: quando eu descubro que eu fiz alguma coisa errada ou que eu estou errado dentro de alguma suposição minha, eu fico feliz porque eu acabei de aprender uma coisa nova. Eu não fico chateado porque eu acredito que estar errado é o fim do mundo. Não. Eu só aprendi mais uma coisa nova. É mais uma coisa nova que eu coloquei aqui na minha mochilinha de coisas que eu sei. E aquilo, tipo, bateu em mim, assim, de um jeito muito interessante. Porque muitas vezes, até mesmo no trabalho, né? A gente senta em mesas onde as pessoas estão falando de coisas diversas, e assim, gente, ninguém sabe sobre tudo, né? Não existe um ser humano no mundo que vai ter conhecimento sobre absolutamente tudo. Então tem formas de inteligência diferentes. E às vezes a gente tá numa mesa e as pessoas começam a falar e alguém fala sobre alguma coisa que eu desconheço. Aí ao invés de falar assim, mas o que é isso? Ou me dá um pouquinho mais de contexto, eu fico acenando e sorrindo, fingindo que eu sei do que eles estão falando. E aí eu perco uma oportunidade de aprender, por medo de parecer burra. Eu não sei se isso acontece com vocês, gente, mas é por isso que eu trouxe esse devaneio aqui. Porque, às vezes, a gente fica com tanto medo de ser percebido como menos, né, de, sei lá, menos inteligente, menos experiente, menos alguma coisa, que a gente perde a oportunidade de aprender com alguém que sabe aquilo que está falando, com alguém que tem um pouquinho de experiência. Porque sim, você pode ir lá depois e pesquisar. Mas eu, particularmente, acho que é muito melhor você aprender com alguém que já tem experiência. Porque essa pessoa vai te trazer um tipo de experiência diferente, um contexto diferente daquela situação, do que simplesmente você ir lá e ler sobre. E aí, só para finalizar a minha resenha sobre o livro do Adam, que eu ainda nem terminei, né? Mas, assim, uma outra coisa que ele fala é que foram feitas pesquisas, né, em empresas e organizações em geral, onde eles perguntavam para as pessoas o nível de confiança delas com relação a determinado assunto. E aí, eles depois faziam um teste para testar esse conhecimento, né? Então, a pessoa ia lá e dizia, não, eu entendo sobre esse assunto 80% ou 100% e tudo mais. E aí, depois eles iam fazer uma prova, todo mundo, para realmente fazer um paralelo desse conhecimento versus a garganta, né? Versus o que eles estão falando que eles sabem. E aí, o que aconteceu nesse experimento foi que as pessoas que diziam ter mais confiança tiraram uma nota menor na prova de conhecimento real. E aí o que o Adam traz, ele fala assim, quanto mais confiantes nós estamos com relação a um determinado assunto, menor é a nossa abertura à aprendizagem e menor é o nosso esforço. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho extrema confiança em algo, eu não vou ler as perguntas com tanta atenção. Né? Eu vou passar o olho ali, fazer uma leitura dinâmica da informação e vou responder rapidamente, porque é isso, porque eu sei, acho que eu sei. Mas, então, né, a gente não vai prestar tanta atenção. E é isso que ele percebe, que as pessoas que têm essa autoconfiança muito grande, elas tendem a fazer mais erros dentro daquele determinado assunto, porque a confiança
é diretamente proporcional à tua atenção, ao teu medo de errar, a tua flexibilidade com relação àquele assunto. Então, com esse episódio, eu só queria trazer esse ponto, assim, pra gente pensar juntos sobre isso e pra gente, acho que pensar 2 vezes com relação a dar conselhos não solicitados na vida das pessoas, ou de criar suposições sobre coisas em geral, sobre a vida das pessoas, sobre até assuntos profissionais mesmo, sabe? Sempre ficar com aquele ponto de interrogação na nossa mente, no sentido de, será que tem mais além disso? Será que existe uma outra possibilidade, né? Nunca deixar que uma suposição ou uma opinião seja a única possibilidade existente, porque, gente, por experiência a gente sabe que isso não é verdade, não existe só uma possibilidade para nada nessa vida. Então, eu acho que criar essa mentalidade, criar essa forma de aprendizagem, essa forma de viver a vida com uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de flexibilidade e a humildade de se mostrar falhos, de se mostrar aprendizes da vida, isso nos torna mais humanos, isso nos aproxima mais de outros humanos, nos aproxima mais da nossa própria humanidade e torna a vida muito mais leve, porque no fim das contas a gente não precisa ter todas as respostas. E eu acho que a gente nunca vai ter todas as respostas, porque existe muito desconhecido no mundo. Mas quanto mais a gente se aproxima desse lado de não existe só uma resposta, não existe só uma forma de viver, e cada pessoa está fazendo o melhor que consegue com a informação que tem naquele dado momento, torna a gente humanos melhores, vamos dizer assim. Então é isso, gente. Me diz o que vocês acham desse assunto, o que vocês acharam desse meu devaneio, se vocês também passam por esse tipo de situação, ou se vocês já pararam para pensar nessa questão. Se você lembrou de alguém, compartilha esse episódio, fala para eles seguirem o Devaneios, e eu volto na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!